Meus amigos, muito bom dia a todos. Estamos reiniciando o nosso estudo de passagens que constam da doutrina espírita, baseada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós agradecemos a nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que ela sempre nos concede para que possamos trazer, veicular num trabalho como este, os ensinamentos daquele que foi e é a luz do mundo, a luz da nossa vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Nestes momentos em que nos aproximamos de um dia que nos traz uma certa tristeza, até pela falta do conhecimento do que ocorre com cada um de nós, em se tratando desse dia dedicado aos supostos mortos. Nós trazemos essas mensagens nesse sentido, para levar às pessoas um pouco de consolo, de esperança, de força, a fim de ajudar a superar. Porque na realidade, quando um ente querido nosso se ausenta para a verdadeira vida, através desse fenômeno que chamamos de morte, nós temos que aprender e colocar na nossa existência de uma vez por todas, na nossa vida, para que possamos entender, compreender que isso faz parte das leis da natureza e que esses nossos entes queridos não morreram. A doutrina espírita, ela é farta em nos trazer ensinamentos a respeito disso. O espírita, ele vê a morte de uma maneira completamente diferente. Aceita, porque ele sabe o que ocorre, ele sabe quais são as condições que todos nós devemos estar para enfrentar um momento como esse, que pode acontecer a qualquer instante da nossa vida, da nossa existência. Então, ela nos dá o material que nós precisamos para entender e aceitar esse momento. Nós já passamos por isso inúmeras vezes. Essa que vai acontecer é apenas mais uma. Ninguém, absolutamente ninguém, foge disso. Muita gente diz: espírita só vive falando de morte. Não é só falar de morte, é levar o esclarecimento a respeito de um acontecimento que fatalmente vai ocorrer. Porque quando você conhece, você enfrenta de uma maneira diferente quando a coisa é surpresa. Quando é surpresa. Então, nós devemos nos preparar, vivermos preparados, porque a qualquer momento pode desligar alguma coisa na nossa cabeça, no nosso corpo, coisas fatais, e foi. Como diz o ditado popular, já era, já era. Então, se você estiver preparado, você vai enfrentar isso de cabeça erguida, sem medo, né? E, inclusive, não só o caso seu, mas
de familiares, de entes queridos. E não existe, quando o ente querido nosso parte para a verdadeira vida, não existe remédio para resolver esse problema em nós, a não ser o único que existe, é o tempo. À medida que o tempo vai passando, aquela dor vai amenizando. E o conhecimento ajuda muito nisso. O conhecimento, a certeza de que ele continua, aquele ente querido continua vivo. E muitas vezes ele está ao teu lado. Aquele ente querido que você acha que morreu, que está dormindo, ele está do teu lado, olhando para você, passando a mão na tua cabeça, abraçando você, gritando no teu ouvido, eu estou aqui, e você não ouve. Existe uma história que os espíritos contam, que uma mãe, no dia de finados, ela foi ao cemitério e levou o seu filho pequenininho junto com ela para orar em benefício do seu avô, do avô dela. Enquanto ela estava lá ajoelhada no túmulo do avô dela, rezando, orando, o menino estava fazendo umas traquinagens ali por perto. O menino não parava mexendo nas coisas. E ela, incomodada com aquilo, deu umas palmadas nele, para ele parar. E os espíritos dizem assim, ela não tinha ideia do que estava fazendo, porque estava orando pelo seu avô e batendo nele que estava ao seu lado. O avô dela estava reencarnado no filho dela. Então vejam como são as coisas. Nós precisamos entender isso, porque isso nos consola, isso nos traz esperanças. Puxa vida, eu estou aqui utilizando essa bênção que a providência divina me concedeu através da reencarnação, porque existe um objetivo na reencarnação. É você progredir, crescer, evoluir, se aperfeiçoar, se limpar das sujeiras morais que nós adquirimos há tantos milênios. Preste atenção que hoje você é muito melhor do que quando você estava há anos atrás. Você é muito melhor. Teus pensamentos melhoraram. Tuas atitudes melhoraram. Tuas palavras melhoraram. A tua compreensão melhorou. Você respeita mais, você entende mais as pessoas. É assim que a gente vai crescendo. Você olha mais para dentro de você, buscando ver onde é que está o erro, onde é que você erra, onde é que você incomoda. É assim que nós devemos proceder nesta escola abençoada da Terra. Ela nos ensina isso. A vida é uma escola para a gente ir aprendendo a cada minuto que passe. Cada minuto. Uma mensagem do nosso querido Emmanuel, psicografia do não menos querido ainda Francisco Cândido Xavier. À frente da morte. Não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda.
Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para a frente, honrando-lhe a confiança com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque de outros domínios vibratórios, as aflições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as suas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na terra, amealhando conhecimento e virtudes em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, a suprema sabedoria e a suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida, para arremessá-la às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite no mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta, que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece, tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo assim a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando em nosso próprio espírito a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Que bênção essa doutrina nos proporciona. Que bênção. A morte é uma ilusão. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou no seu Evangelho. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, conclui nosso Senhor Jesus Cristo. Por estarmos nos aproximando do dia dedicado aos chamados mortos, em 2 de novembro, nós precisamos falar desse momento biológico pelo qual todo ser vivo tem que passar. Para isso fomos buscar recursos em um livro, Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, capítulo 34, publicado pela Federação Espírita Brasileira, 8ª edição, 1981, Rio de Janeiro, RJ. Desencarnação, o capítulo. Diz o Martins Peralva:
um dos mais sagrados momentos da existência humana, qual seja o da morte, isto é, do retorno do viajor terrestre à pátria espiritual. Se imaginássemos tudo quanto se passa na hora da partida, seríamos mais respeitosos e dignos toda vez que presenciássemos um falecimento. O esforço e a abnegação dos mentores espirituais na desencarnação de determinadas criaturas é realmente digno de menção. Cooperadores especializados aglutinam esforços no afã de desligarem, sem incidentes, o espírito eterno do aparelho físico terrestre. Verdadeiras operações magnéticas são efetuadas nas regiões orgânicas fundamentais, ou seja, nos centros vegetativo, emocional e mental. Um pequeno esclarecimento aqui. Quando o espírito vai desencarnar de uma maneira natural, os laços que unem o perispírito ao corpo físico, que são inúmeros, eles são desfeitos. Os nós são desfeitos, os laços são desfeitos. Quando ocorre a morte, chamada morte, por ocasião de um acidente, de uma violência, o espírito, ele é praticamente expulso do corpo. Aqueles laços, eles são rompidos, não são desfeitos, porque não havia chegado a hora. Eles são rompidos. A operação inicial é efetuada na região do ventre, à qual se acha ligado o centro vegetativo, como sede das manifestações fisiológicas. Com essa providência, o moribundo começa a esticar os membros inferiores, sobrevindo logo após o esfriamento do corpo. Atuando os espíritos superiores a seguir sobre o centro emocional, sediado no tórax, e representando a zona dos sentimentos e desejos, novos sintomas se verificam: desregularidade do coração, aflição, angústia e pulso fraco. É a reação do corpo tentando reter o espírito, hóspede de tantos anos, companheiro de tantas experiências, cuja partida tenta evitar. Então, quando está programada a desencarnação de um ser, porque ele já está no fim da sua jornada, no fim do cumprimento do seu plano kármico, quando ele tem merecimento, no momento em que vai iniciar a sua desencarnação, uma equipe espiritual chega até ele, de espíritos especializados, para ajudarem esse espírito a se desligar do seu corpo físico. Então eles começam pelos centros de força no perispírito e fazendo o desligamento entre as ligações que existem no perispírito e no corpo físico, até o último, para que o espírito se liberte realmente. Isso quando o ser merece, porque nem toda morte a equipe está ali perto, não.
Quando não tem merecimento, a equipe não vai não ajudar. Só vai quando você tem merecimento. A operação final é no cérebro, onde fica situado o centro mental, a região mais importante. O trabalho magnético se realiza inicialmente sobre a fossa romboidal, que a medicina define mais ou menos com as seguintes palavras, entre aspas: assoalho do quarto ventrículo, que, por sua vez, é uma cavidade situada na face posterior do bulbo e protuberância, portanto, anteriormente ao cerebelo. O quarto ventrículo está normalmente cheio de líquido encéfalo-medular. No fundo da fossa romboidal estão situados os centros mais importantes da vida vegetativa, tais como o da respiração e o vasomotor. Após essa última operação magnética sobre a fossa romboidal, sobrevém o estado de coma. Embora o espírito esteja ligado e bem ligado ao vaso físico, por fim, o desatamento do laço fluídico. Só aí conclui-se a desencarnação. O mundo espiritual recebe mais um habitante e a demografia terrestre registra no seu volume populacional decréscimo equivalente. Depois da desencarnação, cujo processo nunca é igual para todos, ao despertar no plano espiritual, defrontar-se-á o recém-chegado com as seguintes invariáveis realidades. Visão panorâmica da última existência. Reaquisição da forma antiga. Encontro com espíritos afins, elevados ou inferiores. Analogia do meio espiritual com a paisagem terrestre. Então, muitas pessoas, a gente ouve muito aqui na Terra, pessoas, quando alguém desencarna, diz: está com Jesus, está com Deus. A coisa não é bem por aí não, viu? Não é bem por aí. Não está com Jesus, nem está com Deus, não. Por quê? Vai depender da sua situação espiritual para estar num mundo bom, num plano de vibração bom ou não. Existe uma lei no universo que reza o seguinte: semelhante atrai semelhante. Se você, aqui na Terra, pautou a sua vida por ser uma pessoa boa, respeitosa, um bom pai, um bom amigo, um bom em tudo, procurou ser bom, você pode ter certeza que você vai para um lugar bom quando você desencarnar. Pode ter certeza disso. O teu lugar está reservado. Agora, se você viveu aqui na Terra procurando prejudicar seu semelhante, semeando o mal, fazendo tudo contrário à harmonia da lei, um marginal, você pode ter absoluta certeza que você vai para um lugar
triste, que muitos podem até chamar de inferno. Só que o inferno que inventaram aqui na Terra é que se o cidadão chegar lá, nunca mais ele ia sair de lá, o espírito, nunca mais ele ia sair de lá. Esse é o inferno. E isso bate de frente com a justiça divina, com o amor de Deus. Isso não existe. Você vai, se foi mal, você vai para um ambiente espiritual, onde o sofrimento vai ser terrível, mas um dia você vai sair de lá. Um dia você vai sair. Então não é inferno eterno. Outra coisa que a gente se lembra, e é bom que se fale isso, muita gente deseja ao seu ente querido ou a outra pessoa qualquer, quando desencarna, quando morre, um descanso eterno. Um descanso eterno. Mas isso não tem castigo pior que você pode desejar ao seu ente querido que descanse eternamente. Meu Deus do céu, isso não existe. Não deseje isso para ele, não. Deseje estudo, deseje trabalho. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então quem somos nós para a gente ir ao plano espiritual e descansar eternamente? Outros que pensam que vão para lá e vão ficar sentados numa nuvem dessa, tocando harpa, glorificando a Deus. Isso não existe. A morte, escrevam isso, a morte não promove ninguém. Se você é bom aqui na Terra, você vai continuar bom no plano espiritual. Se você é um marginal aqui na Terra, você vai continuar marginal no plano espiritual. Semelhante atrai semelhante. Você passa a vida semeando mal. Na última hora se arrepende. Pede perdão pelo mal que fez. E muita gente diz: ele se arrependeu, agora ele é bom e tudo. Vai para um... Não vai, não. Não é assim, não. Não é assim que se engana a lei, não. A lei não se engana, porque está tudo registrado em você. A lei sabe o que você fez. A lei sabe o que você merece. Não pense que é porque você vai se confessar a extrema unção, na última hora abençoou, tal, você abrir as portas do céu para você. Isso não existe. Isso é criancice. Isso é criancice. Ante o nosso querido Emmanuel, mais uma vez, nos auxilia com a psicografia do nosso Francisco Cândido Xavier, em Religião dos Espíritos, edição da FEB. Nenhum sofrimento na Terra será talvez comparável ao daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se, inexorável, na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhe os olhos no adeus indescritível, é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia. Um esposo que se despede, procurando debalde mover os lábios mudos. Uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem extintas. Um amigo que tomba desfalecente,
para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar, e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação através da última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram, esmagados de solidão, à frente de um túmulo, os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis, os que caíram, varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos, os que tatearam, gemendo, a lousa imóvel, e os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte viva da oração, porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas, na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Ouvem-lhes os gritos e as súplicas, na onda mental que rompe a barreira da grande sombra, e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas, para que te não percas no frio do desencanto. Tranquiliza, desse modo, os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. E, vencendo para sempre o terror da morte, não nos será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre os infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta sobre o monte empedrado, mas ressuscitou aos cânticos da manhã no fulgor de um jardim. Meus queridos, recorramos à prece, à oração sempre, esse mecanismo que a misericórdia divina colocou como presente em nossa vida, para que possamos manter a ligação direta e constante com os planos espirituais superiores. Porque é através desse canal
que haveremos de receber a força, a coragem para continuarmos nessa nossa caminhada, neste campo de batalha que reconhecemos ser muito cruel. A nossa vida aqui não é tão bela assim, mas nós não merecíamos coisas melhor. Mas cabe a nós fazermos com que ela seja menos sofrida. Um dia haveremos de reencarnar e viver num mundo onde não haverá tantas lágrimas, tanta dor, tanto sofrimento. Esse é o destino de todos nós. Mas não nos esquecemos de uma passagem do grande Dr. Bezerra de Menezes, que ele foi convidado por ordem de Nossa Senhora para ir a um mundo superior por merecimento. Por merecimento. E ele, por amor, rogou a Nossa Senhora que o deixasse ainda semear os sentimentos nobres que ele tinha no coração, na psicosfera terrestre, beneficiando tantos irmãos que hoje necessitam dele. Deixou de ir para um mundo superior para continuar fazendo bem a todos nós. O grande doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Um espírito, quando consegue se conscientizar do mal que fez e do bem que precisa fazer, ninguém segura. Ele parte para a prática do bem, porque ele sabe como é bom ser bom. Ele descobriu isso. E nós estamos caminhando para essa situação. Semear o bem, ajudar nossos irmãos de caminhada, porque somente assim conquistaremos uma situação melhor, conquistaremos a nossa felicidade. Nós fomos criados para a luz. Eu rogo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima que abençoe o coração de cada um de vocês que me ouvem, que me acompanham. Que a luz de Nossa Senhora brilhe nos seus lares. Que algum familiar que esteja envolvido por alguma doença, atravessando algum problema, ele possa receber a bênção que os amigos espirituais que eles têm. Todos nós temos amigos e benfeitores espirituais. Recorram a ele, eles têm recursos para te auxiliar. Peça. Eles querem que você peça. Chame por eles. Que eles sabem aonde existe na natureza o remédio para aliviar o seu problema. E eles vão buscar e vão trazer até você. Peça. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de nossa Mãe Santíssima. Não esqueçam, nobres e queridos irmãos, que aquele coração querido da grande Senhora de Nazaré está sempre pronto a acolher
tudo aquilo que pedirmos a ela. Façamos o possível para merecermos essas bênçãos que se derramam sobre nós. E não esqueçam jamais, nós somos luz. Nós somos luz. Viemos da luz. E para essa mesma luz, nós haveremos de retornar. Sejam felizes. É o que eu lhes desejo de coração. Nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Santíssima vos abençoe a todos. Muito obrigado. Graças a Deus.